Pessoal, começaremos definindo ciência. Se vocês derem um Google sobre ciência, definição, qual que é a definição, vocês vão encontrar várias. Nós escolhemos uma que fez sentido no momento, né, para que a gente possa discutir em torno dessa definição. Para além disso, a gente vai acabar desmembrando alguns pontos que vai fazer com que vocês entendam a importância que isso tem e a relevância que nós temos na discussão em todos os cenários que nós estamos falando. Então, a primeira definição que nós trazemos, falar de uma forma geral, é que uma ciência envolve uma busca de conhecimento cobrindo verdades gerais e operações de leis fundamentais. Aqui vai minha primeira grande dica. Muitas pessoas perguntam, por onde começar? Talvez você deva começar pelas principais referências, ou pelas leis gerais que nós temos, né? Principalmente quando a gente está falando ali de áreas de exatas, nós realmente começamos pelas leis fundamentais até para conseguir montar modelos matemáticos ou qualquer coisa do tipo, certo? Então, essa é uma primeira definição que nós temos de ciência. Eu acho que vocês devem estar familiarizados também que a ciência ela é dividida em categorias ou em subcategorias. Pode ser que, a depender da fonte que vocês consultem, vocês venham a encontrar categorizações diferentes. Mas nós temos aqui, isso é bastante comum no Brasil, as ciências físicas, que vão estudar o mundo inorgânico e abrangem os campos astronomia, física, química e ciências da Terra. Ou vocês conheciam isso como ciências exatas. As ciências biológicas, como a biologia, propriamente dita, e a medicina, que vão estudar o mundo orgânico da vida e seus processos. E nós temos também as ciências sociais, como a antropologia e a economia, que vão estudar os aspectos sociais e culturais do comportamento humano, tá? Então, se a gente pudesse escolher uma divisão de início para que a gente pudesse entender realmente o campo da ciência, vamos dividir nessas três categorias. E agora eu inicio uma discussão um pouquinho filosófica com vocês, mas que vai ser bastante interessante, tá? Então, já que apareceu primeiro o spoiler, tudo bem, eu vou falar sobre esse spoiler, mas queria que vocês comentassem aqui também em relação a por que vocês devem confiar na ciência, tá? Eu vou expor alguns pontos, inclusive que eu estou referenciando a Natália Pasternak, que é uma grande pesquisadora que está em evidência agora, principalmente nessa questão do Covid, em relação à comunicação de ciência, e ela traz os seguintes pontos. Primeiro, a ciência tem que estar disposta a mudar de ideia se as evidências mudarem. Pessoal, não raro na minha vida, em conclusões, eu escrevi o seguinte: esse resultado pode indicar algo B. Tal coisa pode ser que chegue ali. Porque quando a gente fala pode, isso nos resguarda, né? Nós temos uma conclusão, muitas vezes uma conclusão parcial, mas nós estamos abertos. Caso uma evidência nova chegue, a gente vai mudar de opinião. Na verdade, nem é opinião que a gente muda, nós mudamos de hipótese. Então, a partir de agora, eu vou até utilizar o termo correto. Nós mudamos a hipótese porque novas evidências chegaram, nós não tínhamos essas informações anteriormente, e dado que chegaram novas evidências, a gente começa a ter uma investigação diferente também. Ou seja, estamos abertos para o que possa acontecer durante toda a investigação da pesquisa. A ciência não é dogmática e chegará o mais próximo possível da verdade, com as melhores ferramentas disponíveis naquele momento e contexto histórico. Isso está muito integrado com o primeiro ponto que eu acabei de falar. Se nós estamos abertos à mudança quando uma nova evidência chega, parece até intuitivo que isso está atrelado ao contexto histórico. Então, se vocês investigarem no passado, vários pesquisadores cientistas ficaram famosos, que depois as teorias foram derrubadas, teorias foram provadas que tinha alguma incoerência ou que não estavam corretas, tudo bem, naquele momento fez sentido, naquele momento, com aquelas ferramentas disponíveis, eles conseguiram chegar àquela conclusão. E ciência é isso, ciência colaborativa. Alguém pega o resultado parcial de algum cientista e continua o trabalho para que a gente possa evoluir. Terceiro ponto, a ciência precisa ser pública, possível de replicação e aberta à discussão pelos pares. Esse ponto eu acho de suma importância. Quando a gente fala que a ciência precisa ser pública, possível de replicação e aberta à discussão pelos pares, poderia gerar um debate por si só. O primeiro por ser pública. Vocês vão ver, principalmente no encontro 3, o Yoshi até pode detalhar um pouquinho mais essa discussão, prolongar,
em relação a nós temos um trabalho, nós finalizamos uma pesquisa, submetemos esse artigo para uma revista que é paga. Então, e muitas vezes, esse detalhe de aí eu preciso acessar os resultados de um artigo que é pago, ele é contestado e tem um debate em torno disso que a gente pode fazer lá no Encontro 3. Ele precisa ser possível de replicação. Isso no Encontro 2 já falaremos sobre. A gente vai trazer aqui uma pesquisa, vai mostrar a metodologia, tentar reproduzir a metodologia para vocês. Vocês vão ver que não necessariamente a gente vai conseguir chegar no valor que eles chegaram para que vocês concluam. Opa, uma boa pesquisa é uma pesquisa que mostra todos os resultados, porque outros cientistas também podem replicar e avaliar se aquilo faz sentido ou não. Inclusive, se eles conseguem replicar, eles conseguem discutir. É isso que chamam de discussão pelos pares. Quando a gente fala discussão pelos pares, algumas pessoas confundem, mas são pessoas que são da área, são cientistas da área que vão avaliar o seu trabalho, que têm autonomia para conseguir avaliar aquilo. Quarto ponto. A ciência é feita por uma comunidade científica criando um consenso científico. Vou definir consenso científico de uma forma científica. Consenso científico é quando nós, cientistas, não conseguimos refutar uma hipótese. É isso. Eu sei que parece um pouquinho dramático, não é aquela coisa, consenso é a verdade absoluta. Não, consenso não é uma verdade absoluta. Consenso significa que houve uma hipótese, essa hipótese é tão forte que, juntando vários cientistas, nós não conseguimos refutar a hipótese. Existe consenso científico em relação ao aquecimento global? Existe. E, na verdade, o problema que nós temos hoje é justamente o contrário. É o que nós chamamos de falso doisladismos. O que eu quero dizer com isso? Se já existe consenso científico em relação ao aquecimento global, por exemplo, não faz o menor sentido que haja um debate com uma pessoa argumentando a favor do aquecimento global e outra falando que é contra, que aquilo não existe. O correto seria nós colocarmos 98 pessoas defendendo o aquecimento global, dizendo que foi o ser humano que está agravando isso, e 2 pessoas contestando, tá? Isso realmente é o consenso que a gente está falando, e é por isso que eu falei que a gente critica esse falso doisladismo, porque não existe, não é uma pessoa contra a outra. Nós temos uma comunidade, né, que já discutiu, se articulou e concluiu que nós temos um consenso. E o conhecimento gerado pela ciência nunca é perdido, nunca é perdido. Enquanto às vezes, talvez o maior símbolo disso seja a bomba atômica. No final da Segunda Guerra Mundial, acho que conhecimento de todos vocês, Estados Unidos conseguiu jogar 2 bombas atômicas no Japão. O Einstein, se não me engano, estava ajudando nisso. E por que eu digo que o conhecimento não é perdido? Aquilo foi uma tragédia enorme, apesar da gente saber que ainda tem armas nucleares, o ser humano olhou e falou, como que a gente conseguiu produzir essa quantidade de energia para uma finalidade péssima e a gente não consegue utilizar para o bem? Então, eles começaram a falar, vamos produzir energia nuclear, que é um tipo de energia limpa, tá? Por mais que ele tenha um resíduo e a gente consegue lidar com aquilo. Então, é isso que eu falo. Por mais que a gente tenha gerado uma ciência naquele momento não tenha feito sentido, aquilo não é perdido, né? Por mais que vocês tenham lançado uma hipótese, testado a hipótese, no final não foi nada daquilo, um outro cientista não precisa mais testar aquela hipótese. Então, aquilo não é perdido. Em suma, vocês devem confiar na ciência, porque a ciência funciona, tá? Espero ter convencido vocês dessa parte, porque convencendo vocês aqui, a gente consegue desenvolver esse curso bem e discutir, debater outros temas até mais profundos em relação à ciência.